Como começaram as trevas morais? O apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantou contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos de que já o mistério da injustiça opera. Já naqueles primeiros tempos viu ele, insinuando-se na igreja, os erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papal. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente dos homens, o mistério da iniquidade levou avante a sua obra de engano e blasfémia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo, mas quando a perseguição cessou e entrou o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Jesus e dos seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, cessou. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto permanecesse suplantante, tornou-se o vencedor. O seu espírito dominava a igreja, as suas doutrinas, cerimónias e superstições incorporaram-se na fé e no culto dos seguidores professos de Cristo. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema da religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para se sentar no trono e governar a terra segundo a sua vontade. Certa vez, Satanás esforçou-se por estabelecer um compromisso mútuo com Jesus Cristo. Chegou-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se para lhe entregar tudo nas suas mãos, se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Jesus repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se, mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações para conseguir proveito e honras humanas. A igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes da terra, e havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzido a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens, a mesma pretensão
em que insistiria Satanás no deserto da tentação. Ainda ele encarece mediante a Igreja de Roma e enorme número de pessoas estão prontas para lhe render homenagem. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam estas audiciosas presunção, do mesmo modo porque Cristo enfrentou as solicitações do indioso adversário. Adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira Igreja. Semelhantes acusações podem aplicar-se a eles próprios. São eles os únicos que depuseram a bandeira de Jesus Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernirem os seus enganos e a resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o próprio Salvador do mundo resistiu aos seus ataques. Em cada assalto, Jesus apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário opunha a sabedoria e poder da palavra, a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana. Deveria convidá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito na sua verdadeira posição. Portanto, as suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adaptada pela Igreja de Roma. Durante séculos se proibiu a circulação das Escrituras. Ao povo era vedado lê-las em casa e os sacerdotes e os prelados, sem escrúpulo, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem as suas pretensões. Assim, o chefe da Igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Suprimida o revelador do erro, Satanás agiu a seu bel prazer. A profecia declarara que o papado deveria cuidar e mudar os tempos e a lei. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma submissão à adoração de ídolos e promover assim a aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e das relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu por fim este sistema de idolatria. Para contemplar esta obra sacrilégica, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento, a fim de lhes conservar o mesmo número. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para o desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de dirigentes da Igreja não consagrados, intrometeu-se também com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Esta mudança não foi a princípio tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que a sua lei é imutável, zelosamente preservaram a santidade dos seus preceitos. Mas com grande argúcia, Satanás operava mediante os seus
agentes para efetuar o seu objetivo, para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo. Fez-se deste uma festividade em honra da ressurreição de Jesus. Realizaram-se no domingo atos religiosos. Era, porém, considerado como dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado, a fim de preparar o caminho para a obra que intentara cumprir. Satanás induzira os judeus antes do advento de Jesus a sobrecarregarem o sábado com mais rigorosas imposições, tornando a sua observância um fardo, agora tirando vantagem da falsa luz sobre a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica, enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira. Levou-os ele, a fim de mostrar o seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e de pesar. Mas o sábado foi dado para Adão e Eva, e Adão e Eva não era nem judeu nem muçulmano. Foi o primeiro casal que Deus fez.